Olá pessoal, graças a Deus, quem vos fala é o pastor Sérgio Martins e nós estamos aí gravando mais um vídeo. Se você puder dar uma curtida, dê uma curtida no nosso vídeo, tá? Ou apenas se inscreva também para você estar recebendo sempre dos nossos vídeos, pelo menos uma vez por semana, ok? E eu quero compartilhar com vocês algo sim, algo sobre a palavra de Deus, ok? A palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 12, ele diz: Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Isto é o que diz a palavra de Deus. E algumas pessoas já têm me acompanhado e têm percebido o quanto, desde criança, né, que eu sempre tive curiosidade pela palavra. E a palavra de Deus é que sempre vem de encontro ao meu coração, para que eu venha aplicar, para que eu pudesse viver. E em outro texto também está escrito, no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Vou ler novamente. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A gente entende, então, e temos que tomar cuidado com aquilo que a gente anda semeando. Porque, como está escrito, aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Ele colherá. E eu quero sim estar hoje gravando esse vídeo e também fazendo um comentário com vocês. Mas em outro texto também está escrito, Efésios capítulo 6, versículo 7, está escrito: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens. Eu vou ler novamente. Efésios 6, capítulo 6, versículo 7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens. A palavra de Deus, então, ela é clara, né? Quando se diz a respeito da gente semear, da gente viver, tudo que nós praticamos, tudo que nós fazemos, são sementes. As nossas palavras são sementes, as nossas ações são sementes, as nossas atitudes são sementes. Então tudo que nós fizermos, tá, são sementes. E eu quero relatar para vocês algo que um dia aconteceu na minha vida. É engraçado. Parece que não, mas sempre aquelas coisas que marcam a nossa vida por ser engraçada, ela acaba fixando na nossa mente. Eu lembro muito bem, depois eu volto nesses textos, mas eu lembro muito bem um fato. Quando eu tinha aproximadamente uns 14, 15 anos, morando no interior de São Paulo, e o pastor, meu pastor naquela época, ele tinha acabado de ser transferido para esta cidade e ele estava sem carro. Ele tinha vindo sem carro, ainda não tinha comprado o seu carro. O carro dele ia chegar depois de uns 15 dias, 20 dias. Mas, naquele exato momento, ele estava sem carro. E eu, né, sempre estava do lado dele, sempre convivia com ele, sempre estava na casa dele. Eu era aquele jovem que eu não andava só. Eu estava sempre envolvido na casa dos meus pastores.
Então, nesse período, aproximadamente uns 15 dias, 20 dias que ele estava sem carro, eu, né, como eu acabei de dizer, tinha uns 14 anos, e eu fui apresentar, eu fui mostrar os locais aonde se faziam as pregações, os cultos nos lares, aonde se fazia, vamos dizer, né, as células. Então eu que mostrava, eu que encaminhava ele para até essas localidades na cidade. Então, só que eu tinha uma bicicleta e sempre carregava ele na garupa da bicicleta. Era engraçado, né? Ele já era um senhor que já teria seus 55 anos, e eu, um jovem de 14, 15 anos, e pedalava, né? Carregava o meu pastor na garupa da bicicleta para a gente pregar, para eu levá-lo, conduzi-lo até os pontos de pregações, que era chamado na época em torno de 1983, 84, por aí. Então, é interessante isto, porque um dia, como eu já era um jovem, um garoto, teve um dia que eu estava brincando, e ele falou: Sérgio, vamos comigo para o ponto de pregação, e uma inauguração. E eu falei: ah, hoje eu não vou não, falei para ele. Hoje eu não vou. Aí ele: vamos rapaz, vai ter bolo, é inauguração, vai ter bolo. E eu falei: vai ter bolo? E ele: vai ter bolo sim. Falei: tá bom, então vamos. E aí ele me convenceu, né, para eu conduzi-lo, para eu levá-lo de bicicleta, e lá vai eu na bicicletinha, nem não tinha marcha a bicicleta. E depois disso, você acredita que a minha primeira bicicleta novinha, em folha, zerada, com marcha, foi ele mesmo que tirou no seu próprio nome? Eu paguei, né? Eu paguei, estava trabalhando, eu paguei, mas ele que tirou uma bicicleta novinha para mim. Eu achei muito interessante lembrar. Hoje ele já é falecido, este pastor já faleceu. Então, pessoal, eu pedalando ali, levando o meu pastor, uns 5 quilômetros de distância, e chegando lá, fiquei na expectativa, esperando acabar o culto, na expectativa do bolo, e era a inauguração, e eu esperando na expectativa, e olhando no relógio, e nada. E no final eu disse para ele: mas cadê o bolo? E ele, e ele disse: não teve bolo? Eu falei: ele disse: ih rapaz, eu acho que eles esqueceram do bolo. Mas era para ter bolo, ele disse. É, mas eu acho que eles esqueceram. Eu falei: tá bom. Eu falei: ok, né? Eu percebi que eu fui enganado. Mas tudo bem. Não fiquei com bronca, não fiquei com raiva, só fiquei frustrado porque não teve o bolo. Até hoje, se você quiser me agradar, é só me dar um pedaço de bolo. Então, pessoal, mas eu ainda quero chegar num outro ponto. A palavra de Deus diz que nós devemos, né, fazer aos nossos senhores, e fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Tudo bem que eu fiz para o meu pastor com outras intenções. Mas o que é interessante de tudo isto é que no ano de 1995, depois de 10 anos, tá? Depois de 10 anos, 10, 12 anos, eu assumi uma obra, né? Eu assumi uma obra. E quando eu assumi esta obra, eu morava na Penha, tá, em São Paulo, e tinha que fazer a obra
em Guarulhos, em Cumbica. Era, na época, tá? O acesso era difícil, o acesso. Tinha que pegar um ônibus que passava de 2 em 2 horas, era muito difícil. Ou tinha que pegar 2 ônibus, e já teve dia de eu chegar, pegar táxi, pegar ônibus e pegar táxi, para eu chegar até o local que nós tínhamos o ponto de pregação, quando eu assumi a obra. Mas Deus é tão bom que nesse mesmo período que eu assumi o trabalho, Deus permitiu que uma pessoa, tá? Um homem de Deus, ele se propôs a estar sempre indo comigo, tá? Fazer estes cultos que eu tinha para fazer durante a semana. Era numa terça-feira durante a semana e também no final de semana em um sábado. Mas a bênção, a glória de Deus é que este homem, ele tinha carro. E todas as vezes que eu entrava no carro dele, era um carro simples, era um Fiat 147. Mas eu me alegrava quando eu entrava dentro do carro desta pessoa, deste homem, porque eu lembrava que um dia eu fazia para o meu pastor. E eu semeei na vida do meu pastor, não muito tempo, pouco tempo, mas eu semeava com alegria. Quando eu fazia isso para o meu pastor, meu pai, tá, biológico, ele ainda falava para mim, porque eu era uma criança, eu era um jovem, eu tinha meus 14 anos, 15 anos, talvez menos, e meu pai falava ainda para mim, olha, por que você tem que carregar ele para cima e para baixo? Por que você não cobra? Já que você está fazendo, está andando com ele para cima e para baixo, cobra dele, cobra uma taxa. Cobra uma taxa dele. Então aquilo, na verdade, me deixou chateado. Por eu ouvir isso do meu pai, o meu pai biológico, né? Ele falar para eu cobrar do meu pastor. E um pastor, todos os pastores que eu tive, foram pastores que eu amei muito. Então, e eu fiquei chateado, sim. Doeu ali dentro no coração, né? Fiquei sentido, mas sabia que meu pai não entendia. Então, agora, no ano de 1995, quando eu estava iniciando no ministério, e Deus permitia com que este homem, tá, fazia esse trabalho, Deus colocou no coração dele o desejo dele me acompanhar e fazer a obra junto comigo. E de me buscar na porta de casa e me levar, tá, a 18 quilômetros de distância até esse ponto de pregação. Para mim, eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci desse detalhe, nunca esqueci do que eu fiz, eu nunca esqueci do que eu colhi e que foi uma bênção. E sempre eu me alegrava diante de Deus, porque é o que a palavra de Deus diz, que nós devemos semear, nós devemos fazer ao próximo, nós devemos fazer aos nossos senhores, devemos fazer aos nossos líderes, devemos fazer aos nossos pastores. E tudo que você fizer, faça como você estivesse fazendo ao Senhor, como você estivesse fazendo para Deus. Pessoal, esta é a palavra que eu tenho no meu coração, que Deus colocou em meu coração para eu gravar, para eu fazer esse vídeo para vocês. Não se esqueçam, tudo que vocês fizerem, tá? Tudo que você semear, certamente colherá, tá bom? E tudo que você fizer ao seu Senhor, ao seu líder, ao seu pastor, você fizer a alguém que esteja acima de você, faça. E faça como você estivesse fazendo para Deus, porque você vai colher, ok? Quem vos fala é o pastor Sérgio Martins, e como eu já disse para você, se você puder dar uma curtida aí no nosso vídeo, curte, tá bom? Se inscreva no nosso canal, para que você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos. Por enquanto é só, Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo.
e até um próximo vídeo.